mim foi uma coisinha um pouco diferente. Esse da hora que eu cheguei, uma coisa que eu não tinha reparado, foi feito no teto. Quando começou a falar ali, já sabe, chama... Não tinha observado antes. Não, cheguei, sabe, uma coisa bem nova. É uma revelação da minha sobrinha, né? Por mais que as pessoas não acreditam ou ficam olhando de canto assim, né? E ela observou todos esses detalhes que tem aí feitinho, bem feitinho, né? Que a minha sobrinha também que fez a prática da arte, né? A obra de arte. Sim. Então, dentro disso, né? São duas pessoas, uma que viu e a outra que projetou no mundo físico. Bem detalhado, bem trabalhado, certinho. Então, essa é o aprofundamento que não estava nada escrito, está fora do padrão de entendimento que a gente acabou de ler o terceiro livro. Então, esses mantras também que a gente está cantando hoje aí, está no terceiro livro. A importância, o aprofundamento, né, que a gente está falando, que a gente está botando em prática, praticando, para que mais pessoas sejam abençoadas, né, e quem vocês que estão aqui também sejam abençoados e a vida de vocês floresçam naturalmente para que se cumpra a vontade de Deus, o Pai que está em segredo, sobre vocês mesmos. E sobre a família de onde vocês vieram, né? São os pais físicos, né? Os humanos e tal, que estão vivendo, porque é na família que tem... o que tem que ser curado é mais na família, não é nos amigos, mas os amigos escolhem. Mas na família, para respeitar as diferenças e também para que seja importante, né, valorizar o que a pessoa tem, o seu irmão, o parente, ou por mais que enjoado que seja, estão ali para neutralizar o karma do passado. É isso? Uma coisa que o senhor falou em um mês, 2 dias, né? Isso. Eu não vi, né? E eu acho que isso está me fazendo falta. Essa última semana, assim, eu tive uma coisa pesada. Pensamentos negativos. Uma coisa bem... Baixou a energia. É uma coisa bem... E agora parece que já está voltando ao normal, de novo, equilíbrio. Uhum. Seria isso? O Paulo Boita quer falar, então o senhor fala. Hoje foi bem abençoado. Uma coroa bem no centro Da Cruz de Malta. Da Cruz de Malta, dourada, muito brilhosa. Os anjos, o Espírito Santo, mulher, foi muito abençoada hoje. Os anjos estavam todos ao lado delas e o Espírito Santo também. E uma luz verde desceu da estátua. Uma luz verde cobriu todos nós. E eu estou vendo bastante um homem de branco, está vindo bastante nas visões. Para evidência. Um homem de branco embaixo de uma árvore. Uma árvore muito linda. Sentado. Já estou vendo. Desde quando eu estou assim, tranquilo, daqui a pouco assim, eu vejo essa visão. Esse homem de branco embaixo dessa árvore, você está meditando, sentado. Mas ele é branco ou é preto? Branco. E isso tem a ver com o senhor ou bem tem a ver com o grupo? Eu não sei dizer, né? Uhum. Então, os próximos passos, o senhor vai revelar o seu próprio segredo. Mais alguma coisa, seu Paulo? O senhor Jonathan, hoje o senhor recebeu aquilo que veio buscar? Recebi. Foi bem forte, bem abençoado. A vibração estava para cima? Bem para cima até. Bem mais leve, mas parece que saiu um peso das costas. Uhum. O que o senhor quer acrescentar, então, para essas pessoas ali que estão aqui, as mulheres que foram tão abençoadinhas, né? E dentro disso, né, a importância delas, né? A gente não pode desistir, né? Que a gente tem que continuar firme, forte e acreditar sempre que a gente vai vencer cada dia mais e cada dia mais a gente vai ser mais abençoado. Isso. Seria isso. Quero agradecer por hoje, pela bênção que eu recebi hoje.
que eu senti que foi bem forte, bem vibrante mesmo. Uhum. E tu tem assim, dentro do teu entendimento, tu tem a sua própria entendimento que o senhor também tem possibilidade de ver o outro lado? Ou o senhor sente? Eu sinto muito. Sinto. Sinto muito, sim, mas não sei se eu posso ver ou não. Pelo menos fecha os olhos, você vê as cores? Não. Não. Mas então o senhor vai despertar também a intuição. Tá bom? Eu sou muito de sentir as coisas. É que nem domingo passado, né? Eu disse, eu vou ter que me levantar, vou ter que dizer essas palavras, né? E cantar um mantra. Então esse seria Yodurre Bodurre Elohim. Então é tudo novinho, tudo assim saindo, digamos, descendo por poucas horas aí para nós aqui. Então essas são as coisas bem. Eu sempre coloco no verbo a palavra, né? E recomendação do próprio Enoque. O senhor acha que não era Enoque que está sentado debaixo dessa árvore de branco? O senhor acha que essa árvore não seria não é a macieira, mas poderia ser Bem fechado. elas são fechadinhas, né? Mas a romã é uma romã bem grande, porque lá no paraíso é diferente, né? Esse homem tem cabelo comprido e é branco. Então não sou eu. Gostou da piadinha? Isso, senhor. Então, seu Rosemias, um dia de cada vez. Todos os dias, um de cada vez. Um passo de cada vez, uma caminhada começando. Esse ambiente cada vez fica mais forte, mais vibrante. A entonação de cada mantra, cada vibra, deixa as mãos ficam, o coração fica trepidando. Eu posso dizer assim que eu adoro estar aqui dentro, fazer isso. Eu vim cansado. Eu passei um dia cansativo hoje. Estressante. Das duas formas, de estresse e de cansaço físico mesmo. E hoje, a partir do momento que nós começamos a entoar, que nós começamos a pôr para fora e aquilo entra. O ambiente iluminado, as cores, tornam um vórtice muito forte. Para mim é vibrante. Você está debaixo do arco-íris, numa ponta do arco-íris. Seria isso? Seria isso. O senhor, seu Juliano? Eu primeiro quero parabenizar a Patrícia pela obra dela. Muito a gente quando chega aqui, que nem eu cheguei, eu sempre discuto, eu sou um cara que observo muito. Eu não sei se é certo ou é errado, mas eu pego um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada um, onde é que eu aprendo bastante. Então eu chego, eu olho isso, olho aquilo, não tenho vergonha de perguntar, né? Às vezes o Doni me explica antes para mim, que já explicou para os outros, ele já me explica, porque eu pergunto, eu não tenho vergonha de perguntar. Porque se perguntando que se aprende. Às vezes errando, às vezes tu leva uma mijada, às vezes tu leva um elogio, mas tem que perguntar, né? E é que nem o Rosemias disse, a gente tem uns dias pesado, cansado, muita gente para te baixar, né? De tentar tirar o teu foco, né? Mas a gente é forte, a gente tem um objetivo, a gente quer chegar em algum lugar, né? De paz, tranquilidade, com assim um amor no coração, né? Sem ódio dentro. Às vezes a gente tá quieto, mas não é quieto. Às vezes me perguntam, Juliano, por que tu tá quieto hoje? Não tô quieto. Só a minha boca tá quieta, mas o meu cérebro tá trabalhando. Porque às vezes enquanto tu fala pouco, aprende bastante. Às vezes tu fala muito e não aprende nada. Então às vezes enquanto eu prefiro agora levar umas puxadas aí, eu prefiro mais escutar que falar. Quando eu falo, eu sei o que eu tô falando. Então, aos pouquinhos é puxado, tá sendo puxado, não é brinquedo não. Eu sempre digo para quem me pergunta, isso aí não é brincadeira.
Se tu levar pro lado da brincadeira, tu vai sofrer, porque vem a cobrança. Então a gente tem que estar muito concentrado, né? Procurando o objetivo da gente. Pensa na gente primeiro, para depois pensar nos outros. Porque o meu problema era de pensar nos outros, fazer pelos outros e deixar eu para trás. Hoje, primeiro, eu quero estar em pé, para mim poder estender a mão para outro irmão, com força, com vontade, né? Que ele saia feliz, né? Então, para mim, cada dia tem uma mudança, né? Às vezes é num objeto que tem aqui, que a gente vê diferença, às vezes em quando é nas pessoas. Hoje eu olhava para a Patrícia, assim, a Patrícia brilhava, parece que ela tinha óleo no rosto dela. Assim, parece que ela estava viva, assim, ó, a tua pele parece que estava correndo, sabe? Como tu olhar uma pele com oleosidade, sabe? Brilhava, ela ria sozinha e não estava rindo. Tua boca parece que tu estava rindo, assim, feliz, quando cantavam os mantras, sabe? E como o John falou sobre ver essas coisas, eu sinto muito. Quando o Tony começou a falar do batismo, ele estava falando, eu já sabia que o primeiro era o batismo quando a gente nasce, depois a comunhão, depois o terceiro a crisma, o quarto o casamento e o último, eu tinha uma dúvida na minha cabeça antes de começar a falar, que era a gente se preparar para a morte, né? Uma vida de morte com paz. Eu acho que eu entendi um pouco isso também, né? Que a gente tem que ter a paz aqui para a gente poder ir para outro, porque ele falou dos dois mundos, né? Para a gente daqui para o outro mundo já ir com paz, né, vó? Tranquilo, de bem com a vida, né? Sem ter nada para trás, né? Então aí ele estava começando e aquilo já vinha na minha cabeça, sabe? Os batismos, né? Então eu só tenho a agradecer, né? Hoje estiquei um pouquinho demais a conversa, mas a gente tem que se abrir um pouquinho, que tem as coisas dentro da gente que a gente tem que falar, né? Para ver se está certo ou está errado, para o Tony poder cobrar a gente. Não, tu tá errando nisso, né? Tu tá acertando nisso, né? Às vezes tu não fala, daí tu fica com aquela dúvida, né? Então eu só tenho a agradecer, né? A pessoa que eu me tornei, que eu estou me tornando melhor ainda é todo o grupo, né? Que não é só eu. O grupo passa essa confiança para mim, o Tony passa confiança para mim, né? Todos aqui, né? Me ensinam um pouquinho. Por isso que eu disse pro Tony que eu sou um cara muito observador. A pessoa passa uma coisa, o Rosemias fala uma coisa, das coisas dele eu tiro um proveito para mim. Do Jonah, de todos, porque dali que a gente aprende, né? Isso. Sim. E a Patrícia, hoje, né, a sua obra de arte, né, como foi usada pela mão do Espírito Santo para fazer bem certinho, né, bem além do nosso entendimento, por causa que ela ganhou uma interpretação pela palavra como deveria ser, mas detalhe por detalhe. Então ela tinha que interpretar e absorver e começar a botar em prática. Então, ela com os olhos vendados, né, ela botou em prática o que ela tinha visto, né, nessa mensagem ou nessa revelação. Então, agora, dentro do que tu viveu essa semana, né, em cima e embaixo, né, então, dentro tinha um resumo, né? Quarta-feira, eu vi a pomba do Espírito Santo voando atrás de mim. E tinha visto o Rosemias e o Érico, todos os dois de preto, com o manto branco. Hoje eu não vi o Espírito Santo, mas eu senti a luz dele e vi a luz dele. E vi o Jonathan de verde, o Rosemias de preto, todo de preto, até o rosto estava preto, um manto branco por cima e mais uma cruz vermelha na frente, no peito. E o Juliano todo de vermelho. É que ele já tinha um manto vermelho. E só que o verde não estava só no Jonathan. Ele se destacava no verde, mas daqui para lá era tudo verde. Uhum. E um calor em mim, assim, que eu tô até agora, parece que eu vou queimar, eu tô queimando. Bem, então é o poder do Espírito Santo. E o verde representa o Mestre Hilarion, o olho divino, né? Os senhores da cura, através desse ser divino que passou a ter muitas aprovações quando estava aqui, muitas encarnações que ele viveu. Ele pediu que fosse dado para ele os karmas mais terríveis para ele passar. E hoje ele ultrapassou todos os limites, é um ser divino, né? Que trabalha na cura, o olho divino, junto com a Mãe Maria, o Arcanjo Rafael e outros também. Então, dentro disso, na presença dele, foi através dessa revelação, desse ser de luz, que foi construído isso aí. E uma das coisas que você pode observar, né, que eu tenho a obediência. Não interessa o que vai acontecer, vamos fazer, né?
Entendeu? Então, é isso que a trindade que eu falei no começo, Metatron, Melquisedeque, Enoque, é a trindade, né? Então, essa é a parte que todos os outros são a continuação dos três, as outras duas trindades. Então, a primeira trindade, né, já tem a obediência, e os outros 6 fizeram a obediência plena neste mundo. Então, a dona... Quer falar mais alguma coisa, Patrícia? A dona Ironita, né, a senhora passou um tempo sem vir, né, hoje está bem bonitinha, né? Daí, então, a senhora gostaria de falar alguma coisinha? Não, eu participo pouco, eu entendo pouco, mas o pouco que eu entendo eu estou achando muito bom. Admirei muito ela com o serviço que ela fez aqui, ficou muito, muito lindo, muito bom. Que o Espírito Santo fica sempre junto com nós todos. Né? E não tem muito o que falar. Mas uma da coisa que participar mais. eu só quero dizer para a senhora assim, né, que só que eu falo para as pessoas, vontade e sentimento, só isso. E se a senhora tem essas duas coisas, a senhora recebe naturalmente, não tem que falar um monte de coisa e digo assim, e se espremer. Seja natural, então isso a senhora consegue fazer, então não precisa mais nada, né, para receber. Admiro muito, que é muito lindo tudo, eu quero participar mais, mas tem dias que não dá, né, então a gente participa e faz adoração em casa, para também, é bom também, né, é a mesma coisa. E se não está aqui presente, né, mas sempre está pedindo intercessão das pessoas do grupo, de todos nós, né, então está recebendo igual, né, nem que em sonho a senhora está recebendo, né, seria assim. A mãe quer falar alguma coisa? Eu tenho que agradecer, né, que sempre tem bastante gente aqui em casa, que todo mundo participa daqui, né? Então, E todo mundo gosta da família, né? Então a gente é abençoado por isso, né? É abençoado por isso. Porque todos que vêm aqui, porque não acho que ninguém vai ter um ódio, uma raiva da gente, né? É porque estão aqui, porque gostam de estar aqui em casa. E a gente não escolhe pessoas, aquele que tem vontade de vir. Então eu queria falar uma coisa agora para vocês aí, né? Pela mãe, pela mama. Presta atenção. A mãe está deixando, dentro da sua existência prática da vida, uma herança. O exemplo de se anular, não xingar, de servir, que nem a mestra nada. Então, dentro disso, qual a herança que vocês querem receber? A herança da mãe ou a herança do meu pai? Quero que vocês façam uma escolha. As pessoas sempre dizem assim que tu tem que tu deixa para trás, né, de coisas materiais. Mas qual a herança que vocês gostariam de receber? A herança de servir, de benzer, de observar, não xingar. Eu xingo um pouco, né? Mas, digo assim, o aprendizado que o meu pai me deu, exigiu o máximo, que me torceu no meio, de como fosse a guarapa que a vizinha estava fazendo lá para fazer o melado, assim, para me torcer o tempo todo, me exigiu o máximo que eu não tinha para oferecer. Daí, uma das coisas que a mãe, dentro da existência que ela está vivendo agora até os 85 anos, ela deixa uma herança. Se vocês observar, se serve ou não serve para a própria vida de vocês. Não precisa falar nada. Então, é um exemplo. É uma prática, né? Mas uma das coisas que eu gosto daqui é por causa da avó. Ela é, vamos dizer assim, a imagem, tudo que a minha avó que me criou. Sabe? Parece como se minha avó estivesse ali. Sabe? Então, toda vez que eu chego, isso eu já argumentei com a Cris, toda vez que eu chego, eu estou vendo a minha avó ali. É minha. Então, a própria existência não tem preço. E às vezes que ela me trata bem, a mesma coisa que a minha. Sabe? Então, não estou me vangloriando, só dizendo. Então, cada um traz uma herança e deixa. Então, qual é a herança que vocês vão deixar na vida? O exemplo prático, né? Isso que vale. Isso que vai vocês elevar-se degrau por degrau até chegar ao céu, né? Ou às oitavas de luz. Alguém quer fazer alguma coisa, comentário sobre isso? Então, a Marisa.
Aquela que a senhora tem para nos contar de hoje. Foi bem abençoado e quando a gente cantava os mantras, eu abri os braços, eu sentia minhas mãos vibrando. E assim, vai ser uma vibração mesmo, um ar assim em cima delas, os braços. Seria isso? Sim. Seria então nós demos por encerrado hoje a nossa reunião, né? Então, obrigado por ter vindo e até o próximo encontro, então, Tadinho.